Shabbat Shalom, todos sejam bem-vindos. Bem-vindo você que está nos assistindo aí pelo vídeo. Uma honra tê-los aqui novamente. E que Deus nos abençoe grandemente nesse tempo tão conturbado que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, né? E eu acredito piamente, eu creio que a palavra de hoje para vocês trará bastante revelações e principalmente bastante esclarecimentos, principalmente para algumas pessoas que estão realmente perdendo a fé ou conduzindo a fé de uma forma bem, como é que se diz, diferente do que deveria estar, pensando muito mais nas decisões pessoais, na parte emocional, do que verdadeiramente crer naquilo que Deus tem de promessa e já de revelação para este tempo, como já foi profetizado por várias pessoas, entendeu? E não foram levadas a sério. Então hoje está acontecendo tudo isso, desses pequenos profetas, não dos grandes. Os grandes profetas só mentiram. Até agora, da nova geração, os grandes profetas só mentiram. Mas os pequenos profetas, onde ninguém deu atenção, estão acontecendo coisas que, assim, absurdamente, da forma como foi dito. E Deus não virou uma vírgula sequer. Eu sou testemunha disso. Foram profetizadas algumas coisas, participei de encontros com algumas pessoas, onde foi profetizado, e realmente bem, tudo está acontecendo de acordo com aquilo que já foi revelado. E aqui talvez vocês estejam entendendo, vão começar a entender algumas situações que precisam acontecer para que tudo seja devidamente ocorra tudo devidamente dentro do plano de Deus. Ok? Vamos lá, porção de hoje. Vairá significa me revelei, né? Êxodo 6, 2 até 9, 35. Ezequiel de 28, 25 a 29, 21. Mateus, capítulo 24 inteiro. Ok, pessoal? Começando por aqui pelo Êxodo, aqui nós, como justamente o título fala, né, me revelei, né? Nós sabemos que da última vez Moisés ele questionou Deus, né, sobre a situação de ele ter se exposto para o faraó, ter feito aquela situação e criou um impasse, onde todo mundo começou a reclamar. Você é profeta mesmo de Deus? Você está respondendo pelo nome de Deus, alguma coisa nesse sentido? Então Deus resolve conversar com Moisés, mas conversar de uma forma diferente de como ele fazia com Abraão, de como ele fazia com Isaac e como ele fez com Jacó. Tá? Então ele começa a fazer de uma outra forma diferenciada. Então ele se revela. Por isso que a palavra, me revelei. Eu me revelei para quem? Para Abraão, Isaac e Jacó. Como El Shaddai, né? Ou Altíssimo. Todo mundo já conhece aí nas traduções do hebraico. Ok? E como ele se chama hoje? Havaê. Havaê. Vai dar justamente Yud-Rei, Vav-Rei, que nós cansamos de ver por aí algumas publicações e algumas pessoas que usam em adereços, enfim, vários lugares, às vezes nem sabem o que significa. Então, Yud-Rei, Vav-Rei, né, tetagrama, como todo mundo conhece, né? Então, significa, traduzindo, é Havaê. Não tem nada a ver com Jeová, uma série de traduções porcas que andaram por aí, não. O nome de Deus é esse, Havaê. Eu sou o que sou. Ok? Então, a partir do momento que ele começa a ter esse diálogo, Deus começa a mostrar, a revelar intimidades. É a mesma coisa, por exemplo, que você vai conhecer, vai para uma festa, digamos assim, ou um encontro de pessoas, um congresso, assim, enfim, um encontro, aí qualquer, não importa os motivos, aí cada um escolhe o seu, né? Livre-arbítrio é para isso. Mas vamos lá, chega lá, tem um grupo de pessoas e de repente aquele negócio, você dá um sorriso para um, aquele negócio, e daqui a pouco, oi. Oi. E fica por isso mesmo. Deus não ficou só no oi
como estava acostumado com o pessoal. Ah, é assim que ele falou com Abraão, é assim que ele falou com Isaac, é assim que ele falou com Jacó. Não, ele está montando uma nova geração, uma nova turma, um novo perfil. Então ele vem trazendo, nesse tipo de início de conversa, né, com Moisés, ele mostra, os patriarcas me serviram com emoção. Quem é você? Eu sou Deus. E assim, nunca viram a necessidade de questioná-lo, ou fazer qualquer tipo de desafio, né? ou que ele tivesse que dar qualquer explicação. Então ele fala, eu sou Deus. E aceita-se, acabou. E aceita-se. Com Moisés, com Moshe, a coisa é diferente. É um foco totalmente intelectual, que nós podemos ver em toda essa dissertação desses capítulos aqui, a conversa de Deus com Moisés em todos esses momentos é de um aspecto totalmente intelectual. Então ele vem abrindo um novo momento, né, digamos assim, bíblico, né, de toda a história de Israel, onde é que Deus falou. Vocês já perceberam hoje em dia, muitos ministros por aí, muitas igrejas, colocam dessa forma, Deus falou. E fica por isso mesmo. Como se fossem os tempos de Abraão, Isaac e Jacó. Com Moisés não. Com Moisés é diferente. Tanto que justamente a partir desse momento ele começa a criar bases de ensinamentos que vai culminar onde no final de tudo isso aqui? Na Tábua das Leis. Ou seja, uma disciplina com sabedoria. Não é sempre, está escrita na Bíblia, está escrita e fica por isso mesmo. Não. A Bíblia começa aqui um novo caminho dela. Um novo caminho de revelação. Justamente como colocado, eu me revelei. Eu estou revelando a formatação de como vocês devem interagir comigo. Os patriarcas trabalharam comigo de emoção. E Moisés começa a trabalhar num foco totalmente intelectual. Onde ele quer saber, quer conhecer, ele quer saber a vontade de Deus. Sem tirar o mérito. Ele é Deus. E ponto. Não se discute. Mas para isso, quais são as suas vontades, Deus? As minhas eu conheço. Talvez até tenha algumas que sejam ocultas até de mim mesmo. Mas, qual é a vontade de Deus? Como Deus pensa? Como Deus age? Como Deus se revela? A parte intelectual começa a tomar uma proporção, a partir deste momento, em toda a Bíblia, dentro do Antigo Testamento, que vem fazer com que a gente comece a mudar os arquétipos de estudo. Se a gente começar a olhar os profetas, como por exemplo Ezequiel, Neemias, começa a ver Isaías, Jeremias, todos eles começam a dissertar revelações de forma intelectual. Nada de emoção. Até mesmo, se vocês pegarem o livro de Salmos, mesmo sendo cânticos, se a gente pode prestar atenção, são cânticos focados na parte emocional e intelectual. Revelando para nós o que está oculto, que ainda foge ao entendimento. Mas foge ao entendimento por quê? Porque não se busca. Porque se acomoda a falar, eu adoro Deus, e acabou por isso. Eu vou na igreja, então tá bom. Eu sou convertido, então acabou. Não! Pelo contrário. Você tem que gerar a proximidade e relacionamento com Deus. Sempre foi esse o foco. Sempre foi esse o objetivo de Deus. E quando nós chegamos aqui
no Senhor do Novo Testamento, ele concatena justamente o quê? Já que vocês não entenderam no Velho Testamento, eu estou mostrando para você. Como é que os mestres da Torá vinham para o Senhor? Sabemos que o Senhor é mestre. Sabemos que o Senhor sabe das coisas. Ou seja, a forma intelectual. Mas ao mesmo tempo, ao ver a amargura do povo, ele praticava a misericórdia. Então ele tinha compaixão. Ele colocava a parte emocional para trabalhar também. Então ele juntava a parte intelectual de como funciona, como pensa meu pai, como pensa o reino, como pensa as situações, para que haja entendimento no povo. Não é somente cura, não é somente libertação, não é somente disso. Isso aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí também. O que significa isso aí hoje, no dia de hoje? Falar de culto de libertação e de curas. Por aí que a gente costuma ver, todos esses cultos que tem por aí, avulsos, a gente já entra nesse detalhe. Então, só para não perder o raciocínio. Então, Cristo vem para nos mostrar essa forma intelectual do relacionamento com Deus. Tanto que chega ao ponto onde ele fala: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas peraí, se ele é Senhor, está sabendo de tudo que vem acontecendo pela frente, está sabendo de tudo que se vai manifestar pela frente, sabe do seu propósito de vinda para este mundo, será que ele não sabe que tem que cumprir? Claro que sabe. Mas, e se a vontade do Pai muda? Se a outra alternativa que nós desconhecemos? Não precisa ficar perguntando para Deus o porquê das coisas. O porquê tem que ser assim, o porquê que não fez isso, o porquê que não aconteceu aquilo. Que todo mundo hoje em dia está nessa situação. Como diz o pessoal, né? Nessa vibe, né? Ah, por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Ei, cara pálida! Ele agiu e está agindo. É que você não presta atenção. Ele continua agindo. Nós é que estamos afobados demais nas nossas vontades, nas nossas verdades. E aí que está o erro. As nossas verdades e as nossas vontades nunca revelarão Deus. Nunca. Somente revela Deus. Intimidade. E falar com Moisés. Pela parte intelectual. Então quando você meter o joelho no chão, deixa a emoção do lado de fora. Deixa a emoção do lado de fora. Já que você vai conversar com Deus, faça como Cristo. Pai, se for da tua vontade, faça-me um cálice. Eu estou sangrando rios de sangue. Eu estou amargurado, mas eu não estou revelando isso. Eu não vim discutir isso. Eu vim discutir com o seguinte: qual é a tua vontade, meu Deus? Qual é a tua vontade, meu Pai? Eu não vim discutir o meu sofrimento, que eu sei que eu vou pegar aquela cruz lá. Eu vou ser pregado naquela cruz lá e vou morrer neste mundo. Eu sei disso. Mas eu não vim discutir isso. Eu não vim discutir minha dor. Eu não vim discutir meu sofrimento. Eu vim discutir qual é a tua vontade. É isso, esse novo tempo que Moisés vem revelar para nós. Essa nova situação de como se relaciona com Deus. Quais são as direções que Deus tem para a nossa vida, no nosso propósito. Que nem, por exemplo, nós sabemos, pela própria palavra de Deus, que Ele já nos conhece desde o ventre.
Não foi isso? Não está escrito isso? O que fizeram essa semana? Mata no ventre. Ei, cara pálida, vocês estão mexendo no lugar errado. Deus nos conhece do ventre. Deus nos conhece lá no ventre. Vocês estão cometendo assassinato espiritual. Vocês estão mexendo com poderes que vocês não conhecem. Não tem nem noção. Esses rituaizinhos aí, que vocês pregam por aí, isso aí não é nada. Vocês não têm nem noção. Nem noção. Se vocês tivessem um pingo de noção, vocês ativariam a consciência. Ativariam a consciência de vocês. Fica só o alerta, tá? Vocês não sabem aonde vocês estão cutucando. E não adianta vir com esses discursinhos aí de demoníacos. Isso é tudo balela. Tá? Isso é tudo balela. Se eu te acompanhar a Bíblia inteira, o demônio come na mão de Deus, cara. Vamos falar sério. O demônio faz o que Deus manda. Ok? Ok? Acabou. Ah, não faz? Olha o livro de Jó, cidadão. Olha o livro de Jó, não precisa ir longe, não. O Pimote monta no Leviatã, destrói o Leviatã, ô babaca, se você não sabe disso daí. Já tem todas as armações, você pode aprontar o que você quiser, mas já está condenado. Vocês que são defensores disso, já estão na mesma condenação. Então não reclame de reino, não reclame de vida, se vocês não têm nem noção do que vocês foram colocados para fazer nesse mundo. Vocês não têm nem noção. Só que sei de uma coisa, que na hora que aperta, sabe para onde vocês correm, né? Sabe para onde vocês correm, né? Não é para os santinhos de vocês aí, não. É justamente para o único nome, que é autoridade sobre todos os nomes, que se chama Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Amém, glória a Deus. Então, não se dê de glorificados, não, que vocês estão humilhando. Não estão. Não estão. Aguardem. Aguardem. Mas voltando aqui, pessoal. Vamos falar agora do endereço. Desse aqui, ficou claro para vocês? Então, beleza? E o que acontece com relação a isso? Quando você puxa para a forma intelectual, você muda a sua forma de agir. Ok? Quem é Faraó? Ele não é uma representação de Deus no Egito? Ou dos deuses, né? No Egito. Não é isso? Que ótimo. Então Moisés vai falar com ele de que forma? Intelectual. Faraó chega para ele e diz: espera aí, ô cidadão. Quem é teu Deus? Quem é esse Deus que eu não conheço? Como ousas vir falar comigo de igual para igual, querendo satisfação dessa forma intelectual, me mandando recadinhos de um Deus que eu não sei quem é? E eu tenho que dar satisfação do que eu estou fazendo? Peraí. O meu Deus dá satisfação do que ele vai fazer. Só estou te comunicando, tá, o cara pálida? Que nem eu fiz agora. Só estou te comunicando. Tá? Meu Deus vai fazer. Não precisa esquentar a cabeça. Só estou te avisando. O que acontece? O orgulho do homem, por não ter sido tratado como Deus, busca vingança. Busca o coração ficar duro. Ele quer saber, ele compra a briga, quer pagar dobrado, da forma do quê? Desse jeito. Eu pago dobrado, mas esses caras vão se dobrar para mim. Ah, é? Aguarde. Começa a acontecer o quê? As primeiras manifestações.
Primeira manifestação que nós temos, posso apagar aqui? Pode. Obrigado. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui as coisas, esqueci de trazer para cima. Vamos lá. A primeira coisa que nós vimos aí é o lançamento do cajado. Ok? Nós temos aí, só já aproveitando, já lembrei também, mandaram uma pergunta para nós essa semana, dizendo, da parte anterior, né, dos capítulos anteriores, se cajado de Deus tinha a ver com o capítulo 4, né, que nós lemos semana passada. Sim, positivamente, foi essa a direção que Deus nos deu. Tá? Então, quer conhecer da gente, começa lá para entender o nosso chamado, que nós fomos trazidos, né, para esse tempo. Ok? Então vamos lá. O cajado, nós temos duas finalidades aqui. Cajado e aqui a serpente. Ok? Tá dando para ler, pessoal? Senão tá muito caneta. Tá. Melhor trocar, porque essa aqui, a tinta já foi. Mas peraí, nós estamos falando de cajado ou estamos falando de serpente? A mesma coisa. Numa única ferramenta, eu tenho os dois caminhos. Tenho o cajado e tenho a serpente. O cajado tem por foco o quê? Liderança. Líder. Ok? A serpente tem por função a ação. Ok? Até aqui está claro? Beleza. O que aconteceu? Os mágicos lá do Egito, os feiticeiros lá do Egito, né? Fizeram o quê? A mesma coisa. O mesmo tipo de magia. Só que fizeram fazer o seguinte, o que nós vimos muito hoje em dia. Fizeram o quê? Dobraram a aposta. Não foi isso que fizeram? Lançaram duas serpentes. Só que o verdadeiro cajado, a verdadeira serpente, engoliu o dobro da aposta. Mostrando o seguinte: ei, faraó, você pode ter liderança, você pode até agir de forma dupla. De forma dupla. Porque para realmente ser faraó, ele precisa de agir de forma dupla, tanto como faraó, junto com os seus feiticeiros. O faraó nunca vai agir sozinho. Aprendam a lição. Não é um, mas quem mais está junto. Porque quando você pensa que você vai morder uma, a outra vem e te abocanha por trás. Nós estamos lidando com serpente. E a serpente, ela, como é dupla, ela faz dois tipos de ação. Uma vai por um lado e a outra vai pelo outro. Olha o que aconteceu. Venderam de uma forma e tinha uma outra serpente esperando lá dentro. Fica a dica. Ok? Tá claro, pessoal? As revelações que nós tínhamos aqui pela frente? Ok? Então, ficou claro com relação a isso? Beleza, então vamos lá. Pagando, né? Vamos lá que hoje tem bastante coisa para dar para vocês. Aqui é tudo rudimentar, é assim mesmo, até o dia que a gente vai conseguir aí ter o pessoal se tocando e ajudar a gente a ter coisa melhor. E falar que tipo assim, que isso aqui eu estou copiando de alguém, mentira. Vocês podem pegar os vídeos velhos nossos aí, nós sempre fizemos isso. Usamos o quadro, fizemos sempre à mão. Antigamente eram umas folhas de papel que nós tínhamos aqui, e a gente ia virando as páginas e tudo mais em cima disso. Depois, por questões estéticas e tudo mais, aí arrumamos, nos forneceram esse quadro, doaram esse quadro, e aí nós vamos mantendo ele até hoje, entendeu? De ensinamento para vocês. Então, as pessoas que hoje têm quadro bonitinho, na igreja bonitinha, tentando falar a mesma coisa, estão copiando. E não é da gente, não. Esse tipo de ensinamento, você pode ir nas escolas hebraicas, é feito dessa forma.
Não é privilégio de ninguém não, cara. Tá? Essa forma de ensinar é fundamento hebraico, nas escolas hebraicas. Tanto que eu estou sendo tão sincero que eu não estou puxando a sardinha para o meu lado. Foi assim que eu aprendi na escola hebraica. Não é escola evangélica, católica, nada disso não. Escola hebraica funciona assim. Shabbat é assim que funciona. Tá bom? Fica a dica para vocês aí. Tá bom? Antes que saiam falando por aí um monte de coisa, que queriam comparar a gente, que nós estamos copiando uma outra igreja aí da que eles estavam fazendo dessa forma. Né? Eu falo, tá bom, filho, mas só que isso aqui é fundamento hebraico. Qualquer sinagoga que você for por aí, vai participar de um Shabat, você vai ver lá o rabino pegando lá o seu padre, enfim, por alguma forma, junto com a Torá, vocês vão aprender dessa forma. Entendeu? Só que aqui eu abocanho, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ok? No hebraico não, eles não usam o Novo Testamento. Tá bom? Só nos judeu messiânico lá que eles usam esse tipo de formatação. Ok? Mas o resto não. Tá bom? Fica a dica aí para vocês, tá? Então o que nós aprendemos aqui é que quando é lançada essa vara, né? É o cajado, não é o cajado de Moisés. É para derrubar todas e quaisquer conjecturas de que é o mesmo cajado que foi usado lá no capítulo 4. Quando ele precisava mostrar que, tipo, olha, joga a vara, joga o cajado e pega pelo rabo, que transforma em serpente, aquela coisa toda. Não, quem está lançando aqui é o Araão. Tá? Não estamos falando da vara de Moisés aqui, do cajado de Moisés. Estamos falando de Araão. Só que Araão, ele já estava sendo trabalhado para ser um sumo sacerdote. Por isso que ele enfrenta os feiticeiros. E a vara, cajado de Araão, é que engole os feiticeiros. Ficou clara? E a dica, para enfrentar, não é de peito aberto as coisas. Se tu não tiver sacerdote consagrado, e realmente revelado para enfrentar o evento, fuja. Fuja. Porque você vai se dar mal. Araão fez porque foi direcionado, consagrado para isso. E já estava sendo preparado para ser sumo sacerdote. São as primeiras ações de Araão, que futuramente viria a se tornar o sumo sacerdote. Ou seja, todo um trabalho de preparo. E ele não fugiu da responsabilidade, enfrentou os feiticeiros. Sumo sacerdote hebreu acabou com os feiticeiros do faraó. Ok? As duas serpentes. Tá bom? Porque ele tinha um coração educador e responsável. De tanto amor que Araão tinha, por isso que ele se tornou sumo sacerdote, bem diferente de Moisés. Mas não estou falando de sentimento aqui, não é amor de sentimento. Esse sentimento aí de homem e mulher, entre pessoas, né? Na verdade. Esse sentimento de responsabilidade pela nação, porque ele não está simplesmente enfrentando feiticeiros ou faraó ali dentro. Ele está correndo atrás de uma libertação de uma nação. A visão ali é outra. Não se esqueça que nós temos que voltar ao princípio de explicação. Nós estamos trabalhando agora intelectualmente. Os dois são representantes da nação de Israel. Querem tirar o povo da escravidão. Eles não estão negociando para ver quem tem poder. O faraó, sim, está negociando poder. Eles estão negociando libertação. Pegou o gancho agora, pessoal? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente vai começar agora a entrar nas pragas, né?
Uma das coisas que nós temos que lembrar e agradecer muito aos ensinamentos de Cristo, que ele fala que rios de águas fluirão daqueles que acreditam nele, que creem nele, ok? Que aceitam verdadeiramente Cristo dentro de si. Guardem bem essas palavras que daqui a pouco a gente já volta nelas. Tranquilo? Nós sabemos que quando nós celebramos a Santa Ceia, um dos elementos é sangue. E nós sabemos que pela Bíblia, sangue representa vida. Ok? Então, portanto, nós podemos conjecturar que quando se flui rios de águas, nós estamos entendendo que são sangue purificados. Por que nós estamos querendo chegar nisso? Para poder falar da primeira praga. Que a primeira praga, que nós temos a seguinte forma. Arão vai lá, junto com Moisés, tem a famosa discussão, liberta, não liberta, tá, pá, pum. Arão bate o cajado lá e a água vira sangue. E tudo que é vida perece. Mas se o sangue traz vida, como morre? Essa é a pergunta. Se o sangue é símbolo de vida, e os rios do Nilo lá, e todas as águas do Egito, se transformam em sangue, então como é que tem morte? Nessa água. Como é que tem morte nessa água? Porque justamente não é a água que tem que ser buscada. É uma água da arrogância, uma água do poder, uma água que não é cristalina, como Deus. Ok? Então, quando ele fere a água e se tudo transforma em sangue, nós temos que começar a pensar da seguinte forma. Se sangue considera vida, então por que esse sangue não trouxe vida e trouxe morte? Porque justamente havia contaminação ainda no Egito. Da seguinte forma. Todo mundo conhece a palavra infiltrados. Nos tempos modernos é o que se mais fala. Okay? Havia, dentro da nação de Israel, israelitas querendo permanecer no Egito, não querendo ir embora. Nós sabemos que tinham israelitas ali que eram os capatazes do faraó. Eles que davam chicotada no próprio povo deles. E não queriam perder o seu status. Custando o sangue de muitos irmãos da mesma nacionalidade. Então, ou seja, vocês vão começar a entender que esse sangue que está aparecendo no Nilo eram aqueles que foram sacrificados. Lembra quando Moisés nasceu? As crianças que foram lançadas aonde? No Nilo. Não gerou morte? A vida não chegou ao fim? Quantos escravos saíram correndo e morreram no Nilo? Foram desovados no Nilo, digamos assim? O Nilo se tornou a referência para a morte. Então como é que você adora deuses no rio que adora a morte? Olha o sangue.
Por isso que o Nilo se torna dessa forma sangue. Ah, os feiticeiros copiaram. Tá bom? Num pequeno tamanho. Fique claro. E não em todo o Egito. E só havia água para os israelitas beberem. Fica clara a dica aí. Tá bom? As pragas de hoje, que geram o sangue e prejudicam a vida, como o Nilo. O que é? Qual é a praga de hoje? Ah, eu vou bater o cajado lá no Nilo de novo. Não, cidadão. Estamos em tempos modernos, ó. Fala sério. Daqui a pouco você vai ser que nem esses pastorzinhos por aí que carregam um cajado na mão para dar a cabeça dos outros lá, para dizer que tem autoridade. Tem gente que fala que cajado é para bater. Tá, o salmista mesmo diz lá, a tua vara e teu cajado me consolam. Então qualquer coisa diferente disso não vem de Deus. Fica a dica. Tá bom, entendedor, pinga letra. Vamos lá. Voltando ao raciocínio do sangue e vida. Qual é, hoje, a praga que está provocando sangue e tirando a vida de muitos? Não é só no nosso país, não. No mundo todo. Qual é? Qual é? Está sendo revelado. O cajado foi batido e revelou. Qual é? Essa fonte que tira sangue e tira a vida das pessoas. Se chama corrupção. Esse é o nosso Nilo do nosso tempo. Só que ele não é só hoje regionalizado num país. É no mundo inteiro. O Nilo do mundo inteiro se chama corrupção. Está em todos os lugares. É um mar de sangue que nós estamos vendo. Por causa da corrupção, os mais abastados de dinheiro aí estão fazendo o que querem. Comprando quem querem. Dominando o que querem. E como querem. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Que assim como naquele tempo havia os israelenses, os israelitas, que eram a favor do Egito contra o seu próprio povo, ok? Hoje em dia, dentro da humanidade, há aqueles que são contra o irmão, só para receber uma vantagem. Exemplo, políticos. Políticos. Quer corrupção maior do que essa? Ah, vote em mim, aquele negócio de pôr, não rola nem a sua cara. Ou então, para não ser preso, sai com o rabo no meio das pernas para fora do país. Não acontece isso? Aí. Fica por aí assim. São as ferramentas que a gente começa a ver, começa a fazer uma conjectura. A morte dos pequenos no Nilo, a escravidão, o final dos corpos das pessoas que morreram na escravidão. Porque afinal de contas, 400 anos nós estamos contando de história aqui. Não estamos contando alguns dias. Estamos contando 400 anos de história. O Nilo não nasceu ontem. Já dá desde o princípio. Já existe o Nilo. Ali foram feitos todos os tipos de rituais naquele rio. E tudo mais, para agradar a faraós. Ok? Então nós temos aí uma situação bem caótica. Então começa a ver esses elementos que fazem parte. O que faz parte da corrupção? Política. Ok? Prostituição. Não estou falando daquela prostituição que ela se vende para ganhar dinheiro para sustentar. Mas a prostituição que corrompe a vida das pessoas.
Ah, porque dormiu comigo, agora eu quero isso, quero aquilo outro. Isso é corrupção. Não, porque agora eu engravidei, agora você vai ter que sustentar. Oh, isso é corrupção, filho. Isso é corrupção. Porque na hora que estava no bom e bem, aquele negócio todo, beleza, estava tudo tranquilo, né? Ah, mas deu B.O. Opa, como o pessoal fala, né? Então, por que não foi tudo discutido antes? E se acontecer, e se fizesse, e se fizesse aquilo? Porque nós estamos levando para onde? Mesma situação, intelecto. Deixa a emoção de lado, porque é teu futuro. É teu futuro. Moisés aqui está discutindo o futuro da nação. Então eu tenho que ter intelecto de conversar com Deus, de igual para igual. Não somos em mais semelhança? Já que eu quero ser em mais semelhança, eu tenho que ter o direito de conversar de igual para igual, mas reconhecendo que ele é Deus. E eu ainda estou no pó. Por mais que nós tenhamos o intelecto, sabedoria aqui acirrada, não podemos esquecer de uma coisa. Nós somos pó. Não importa a cor, nós somos pó. Enquanto estivermos aqui, somos pó. Não esqueça disso. Tá fácil isso? Beleza. Segunda praga das rãs. Segunda praga ele fala, aponte o dedo, não é isso? Quem fez isso? Araon também. Aponte o dedo. Araon ele vai fazer o que com o povo? Ele vai indicar os caminhos para a gente como sumo sacerdote. Ok? Mas, nós estamos falando o seguinte, nós queremos fazer o quê? Libertar o povo de Israel. Esse é o foco. Então eu tenho que fazer o quê? Qual é o armamento que eu tenho? Ah, eu cheguei lá com um tanque de guerra. Eu fiquei desfilando pelo país. Eu tenho as tropas andando para tudo quanto é lado. Opa, passou um avião rasgando. Lá no Egito. Imagina que legal. Que legal, né? Que legal. Eles tinham a ferramenta, o armamento bélico de Israel estava nas mãos de Araão. Aponte o dedo. Hans. Mas armamento bélico, cara, causou um estrago tão grande. Causou um estrago tão grande que o faraó, vem cá Moisés, vamos conversar. Pessoal, não é questão que eu tenho arma nuclear, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Cara, enche o negócio de rã. E o próprio Deus coloca em várias mensagens, o meu exército. Não foi isso que ele coloca várias vezes? O meu exército expulsou vocês lá do próprio Egito. E nós vamos falar o quê? O exército de Deus. Daqui para frente é só exército. Então ele está apontando o dedo e falando o seguinte: aponte o dedo para os locais. Arão estendeu a mão e começou. A palavra, o que aconteceu? Tira daqui que eu solto vocês. Vocês vão adorar o Deus de vocês. Ele mostrou o seguinte: a palavra de quem está no poder, status de deidade, é falsa. Nós não acabamos de falar de corrupção? Se você está num poder, não abre os olhos, não tem discernimento, você é invadido pela corrupção. Quer saber quem é o homem? Dá poder a ele. Não é assim a velha mensagem? Nós estamos descobrindo. Dá poder. Tá aí. Ainda tem gente que bate palma. Vamos comer picanha de rã. Vamos comer picanha de rã.
Valeu, pessoal, para ficar negócio legal. Empapude aí de picanha de rã. Vai ficar legal pra caramba para vocês. Ok? Terceira praga, piolhos. Piolhos. Cara, você quer a coisa mais chata do que você ficar com aquele negócio coçando ali e tal, e você não para. E justamente, o que aconteceu nessa mensagem? Os feiticeiros chegaram para o faraó e falaram: isso é dedo de Deus, nós não conseguimos imitar. Nós não conseguimos fazer igual. Ele revela o quê? Que a feitiçaria é limitada. Lembra, cara pálida, que eu falei agora há pouco? Pode fazer a feitiçaria que você quiser, mas você é limitado. Diante do Deus de Israel, você é limitado. E não puderam fazer nada. Tiveram que fazer o quê? Reconhecer que Deus é Deus. Ok? E saiu da onde? Saiu da onde a praga de piolhos? Do pó. Do pó. Opa, mas nós somos do pó. Então nós somos piolhos. Podemos incomodar a vida de tanta gente como um próprio piolho. E no final, Deus vai falar: acaba. E cesse, acabou a brincadeira. Porque vocês são pó. Piolho voltou para o pó. Acabou. Cumpriu a sua finalidade e acabou. Fim. Prestem atenção. Mensagem profunda aí para vocês pensarem em casa. Quarta praga. Os insetos nocivos, né? Lá com mistura de vários animais, de escorpiões, víboras, aquela coisa toda, né? O objetivo do ataque do exército de Deus, o que é? Palácio, em primeiro lugar. Palácio. Eu vou atacar onde? Onde é poder. Onde está o poder. Ok? Segundo, a casa dos servos. E terceiro, todo o território. Os servos do faraó, obviamente. Ok? Aqueles que administram juntamente com o faraó todo o reino. E depois o espalham pelo reino. Contaminam tudo. Se a gente olhar aqui, capítulo 24, quando perguntam para o Senhor: olha esses prédios maravilhosos aqui do templo, né? Aquele negócio todo. Todo mundo sabe. O templo eram vários prédios que cercavam o prédio principal. Ok? Tudo aquilo lá, todo o conjunto chamava-se templo. Não era só o edifício principal ali. Tá? Todo aquele aparato de prédios e construções se chamava o templo. Ok? Não é que nem a gente fala, eu construí o templo de Salomão, que negócio. Ô, cara pálida, vai ler a Bíblia direito. Tá? Todo o conjunto de prédios chamava templo. Todo o conjunto. Porque era todo interligado, não teria como separar. Ok? Quando eles começam a perguntar para o Senhor fica olhando e fala assim: mas vocês estão maravilhados com o quê? Não, com esses ornamentos, com isso, com aquilo, piriri, pororó, um monte de coisa. Não ficará pedra sobre pedra. Opa! Opa! Do que nós estamos falando? Estamos falando na parte intelectual? Vamos lá, pessoal, vamos ver se estão ligados. Do que Cristo aqui está falando? O que significa o templo? Lugar de orar, de fazer o sacrifício. Cara pálido, errado. Não é só isso.
não seja limitado. O templo, naquela conotação que ele tinha de existência ali, ele é administração pública. Dali vinha a ordem, através dos sacerdotes, do que como o povo deveria agir, inclusive na relação com Roma. Opa, sede administrativa. Não se esqueça que Israel segue a Torá. Se a gente fosse bem inteligente, nós seguiríamos a Bíblia em sua totalidade. Igreja não saberia dessa forma. Não saberia dessa forma. A igreja tem que ter uma conotação realmente administrativa da população. Todos aqueles que são convertidos tem que tomar pé ali, ó. Oh, quem é você? Quem é você? Isso eu posso dizer tranquilamente para vocês. Talvez vocês não conheçam o passado. Tá? Antigamente, não tinha esses cursos de hoje em dia que você faz pela internet. Você se torna pastor virtualmente. Até consagração agora é tudo virtual. Infelizmente. Eu sou do tempo que quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha que dizer que era a minha paternidade. Quem me consagrou, quem era isso, quem faz aquilo, onde que ficava a igreja. Eu tinha que trazer um portfólio junto. Quem assistiu, quem participou, qual outro ministro que dá o testemunho da minha consagração. Hoje em dia é ridículo. O cara mal acabou de fazer um curso de teologia, já está abrindo uma lojinha qualquer aí, já uma garagem, já é uma igreja. Já é uma igreja. A igreja tem uma responsabilidade, a Igreja de Cristo tem uma responsabilidade imensa administrativa. Você acha que ela ia fechar as portas no meio de uma pandemia, uma igreja verdadeira? Ela tem uma responsabilidade administrativa, ela tem que cuidar da população. Não fechar a porta. Ah, mas o governador mandou. É isso. Está na Constituição também. Direito de religião. O cara pode tem todos os direitos lá. Eu não posso fechar a porta. Aí correram fazer o quê? Lives. Claro que vai dar certo. Está cheio de pastor de live. Já percebeu que as piores informações, só voltando um pouco do nosso tempo, né? Que nós passamos a esse perrengue aí de Forças Armadas, aquele negócio todo. Você sabe de onde saiu as piores informações? De ministros, de pastores, enganando o povo. Vai para o quartel, vai para não sei onde, vai para não sei o quê. Olha, recebi informação lá de Brasília, fonte quente. Estou vendo. O cara encheu a live dele, conseguiu um monte de Pix para suas contas bancárias. Os caras ganharam dinheiro. O que eles capitalizaram através do desespero do povo, vocês não têm ideia. E tudo com mensagem falsa. Cadê eles agora? Não, vocês entenderam errado, não foi essa a visão que Deus me deu, fiquem aí, vocês estão com pressa. Fazendo o quê? Esperando cair no esquecimento. Eles apelaram para quê? O teu emocional. E nós falamos para você, cara pálido, olhe para o intelecto. Olhe para o intelecto que Cristo ensina para a gente. A gente já volta aqui para o capítulo 24. Hoje a gente tem bastante coisa para vocês aí. Vamos lá. Quinta praga. Ficou fácil com relação aos insetos? Não, os nocivos, né? Tomar o palácio, Eles tomaram tudo. E ali Deus também fez uma separação entre o Egito e a terra de Goshen.
Aqueles que realmente têm esse relacionamento com Deus são separados. São separados. Mas eles vão viver em harmonia, porque eles vão estar intercedendo. Ah, não, vou levar minha vida, eu sou de Deus, sou separado, vou levar minha vida desse jeito. Ô, cidadão, parou. Você não vai levar a vida do seu jeito, não. Esses que entenderam o chamado para separação, entraram em batalha espiritual, de verdade. E não foi só algumas horinhas, não. Meteram o joelho no chão quase que 24 horas por dia, cara. Fizeram jejum, fizeram orações. Esses foram separados. Nós aqui fizemos, tá? Tá? Porque senão o negócio ia ser pior. O negócio ia ser pior. Você acha que iam prender só? Só isso? Já era para ter tido o primeiro banho de sangue naquele dia 8. E não é só no Brasil não, tá? No mundo. No mundo. É que tem coisas aí que eu prefiro não comentar, porque eu não vou fazer que nem os outros. Não sou igual aos outros. Eu falo. Vou mostrar, um dia para vocês eu mostro. Por enquanto ainda não foi me permitido revelar. Mas vamos lá. Quinta praga. O que aconteceu? Chegou a hora da picanha. O que aconteceu no mundo? A epidemia do gado. Lembra como chamaram a gente de gado? Enfiaram o que na gente? Uma epidemia chamada Covid. Alguma coisa semelhante? Nós estamos vivendo o tempo das pragas do Egito. Vocês não acordaram ainda? Há tanto tempo vem alertando, vem falando para vocês, vocês estão pescando. Pessoal, acorda para a realidade. Ok? Ok? O que aconteceu? Aí veio aquela campanha, vacina, vacina, vacina. Quem é de Deus, ouviu a mensagem de Deus, não vacinou. E não morreu. Quem é do faraó, vacinou. O que aconteceu? Morreu. Está aí, correndo risco de vida. Quem é de Deus, ouviu Deus. Agiu com o intelecto de Moisés. E falou, não vou tomar. Não tomou. Fomos separados. O gado do faraó morreu. Fato? Pensa. Sexta. A fuligem. Não é isso? Parece aqueles furúnculos, né, na coisa, no pessoal. Então, ele pega aquelas fuligens lá da fornalha e joga para cima e aquilo tudo faz as erupções acontecerem. O que está dizendo isso daqui? Está ferindo o quê? A coisa que mais hoje em dia incomoda a imagem. A imagem. Vocês já perceberam? Aí, vocês que gostam da mídia social, né, da rede social, aquele negócio todo, aí tem gente que fica o dia inteiro, não sei como. O cara não tem mais o que fazer na vida, não. Vai lá fazer o que tem que fazer, trabalhar, fazer alguma coisa. Sai da rede social, cara, também. Fica lá aquele negócio. Já viu quantas pessoas de maquiagens se tornaram aí microempresários, aquele negócio todo, e qualquer lugarzinho aí, pronto, já estava fazendo maquiagem, já estava fazendo tudo, estética. Olha o que tem de fuligem no ar. Olha o que tem de fuligem no ar. Ainda mais tem gente que sobe no altar
no meu tempo, a gente fala assim, eita, aquela subiu com 1 quilo de reboquite, né? De longe você percebe que ela está com uma máscara de creme ali na cara para poder falar, mulher de Deus não precisa disso aí não. Oh, mulher de Deus se cuida, mas não exagera na coisa, sabe que, pera, você está adorando quem? Adorando Deus? Botando uma máscara? Ou você quer só dar uma alinhada legal, beleza, para você também se sentir bem, mas o que importa é o que você tem dentro. Não a máscara que você colocou. E o problema, pasmem, não estou falando de mulher não, tá? Muito homem hoje em dia está indo para o altar aí, para ficar na câmera, aquele negócio todo, antes passa lá para fazer toda a base lá, toda a decoração, não é isso? Ou seja, tem que buscar máscara, não é isso? Porque está sob o efeito da fuligem. Ok? Então esses ministros, pseudo-ministros de hoje em dia, que precisam de argumentação na cara, das máscaras na cara, são primos do faraó. Tá? Vamos lá. 7ª praga. Chuva de granizo, trovão, né? Tem 2 revelações fantásticas aqui. Quando você fala de chuva, granizo e trovão, nós tivemos exemplos agora recentes aí, de gente enfrentando chuva, enfrentando tempestade, uma série de outras coisas mais, e pedir para o que estava acontecendo por aí, fazendo, é Deus, é Deus, é Deus dizendo, ei, sai daí, sai daí. O que a gente está colocando aqui? Ou você busca uma cobertura, não é para se proteger da chuva, não. Do trovão, não. É do espiritual. Que vem uma chuva de meteoros aí, inflamados, e dardos inflamados, que se você não tiver uma cobertura, ei, o dardo vai te pegar, cara. Não, mas eu sou protegido. Aham. Se você não tiver debaixo de uma cobertura, o dardo vai te pegar. Tá aí, ele define quem está com cobertura e sem cobertura. Quem cobertura estava legal, ficou na sem cobertura, dançou. O que aconteceu? Um monte de gente aí morrendo porque pegou pneumonia, pegou isso, pegou aquilo, pegou gripe, passou mal, aquele negócio todo, porque ficou pegando chuva lá, não, porque é Deus que está mandando. Porque... Cara, está escrito aqui, ó. Vão para debaixo de cobertura. Quando eu mando chuva, trovão, presta atenção, ele está falando. Aí desafiaram Deus. Tá? Resposta simples. Tá? Resposta simples. Ok? Então, e aí nós temos o seguinte. Presta atenção nessa 7ª praga. Os servos do faraó, os egípcios, digamos assim, que começaram a tremer, se preocupar com aquilo que estava acontecendo com todo o Egito, fizeram o quê? Foram para debaixo de cobertura. Recolheram os seus gados, se protegeram. O quê? Porque eles creram. Eles creram. E os que não creram, perderam tudo. Pessoal, quando Deus danda esse tipo de coisa, corre para a cobertura. Para de ser, sabe, paçoca. Entendeu? É duro, mas depois quando toma a primeira porrada se desfaz por inteiro. Entendeu? Para de ser teimoso com as obras de Deus. Se você é cristão, principalmente. Cara, de boa. Busque cobertura. Não vai agir no peito brabo não, filho. Sem Deus, você não é nada. Você é pó. Esqueça que eu dei o exemplo aqui. Ok? Vamos focar agora aqui
Só, é rapidinho. Porque esse aqui é super simples, capítulo 24 é muito rápido e simples, né? Na situação. Vocês leem em casa aí, vocês vão ver, eu vou falar de princípio das dores. Para quem gosta, um prato cheio aí. Então eu vou dar para vocês o seguinte, chamando a atenção para os edifícios do templo, como eu estava explicando para vocês, e seus ornamentos. Os judeus, aquilo lá, né, é sede do governo. Não é Roma. Não é a casa de Pilatos. A sede do governo para o judeu é o templo. De onde vem todas as diretrizes de como eles devem fazer o comportamento. Lembra que Pilatos falou para Caifás, segura teu povo. Se isso aqui for considerado revolta, eu entro com o exército aqui e acabo com a brincadeira. Eu faço a GLO. Eu garanto a lei. Da lei da ordem, não é isso? Tem a garantia da lei da ordem aqui nessa brincadeira. Não é isso que Pilatos falou para Caifás? Está vendo, pessoal, como a gente hoje está dentro do contexto bíblico? Está dentro do contexto bíblico. Nós não estamos fugindo. Não adianta aí os heróis aí, né? Porque está tudo mostrando para vocês como funciona. E quantos ministros subjugaram a Pilatos, fazendo com que o povo se desviasse do bom caminho. Olha o capítulo 24 inteiro. Vocês vão ver que ele vai falar só disso. Então nós temos aqui, ele fala, nenhuma pedra ficará de pé. Nenhuma pedra ficará de pé. Porque tudo que é sede governista, tudo que é fórum religioso, tem que ser derrubado. Pô, mas apóstolo, aí você chutou o balde, né, da brincadeira. Então o que nós vamos ter? Reino de Deus. Ei! Eu preciso de construção de megas igrejas aqui? Ou de uma fundinha de quintal? Preciso. Se a igreja principal vai descer dos céus? Eu tenho que ficar esquentando a cabeça com titi, ó. Ah, se na igreja tem coral, tem isso, tem aquilo, tem café, tem biscoito, tem papel higiênico, dupla, sei lá, dupla face, não sei o quê. Importa! O que importa é eu fazer com que o reino aconteça para que a nave celestial chegue. Oh! Vocês não lêem Bíblia, não? Pessoal, acordar, né? Muitos virão em meu nome. Dizendo aí. E aqui é um pulo do gato para vocês. Sabe quem vai falar em meu nome? Em nome de Cristo. Está entre nós, tá? E vocês que estão nos assistindo. Os religiosos. Esse pessoal que andou aí fazendo, eu não vou lá no quartel, que não sei o quê, que não se mistura religião com política. Tá certo. Diz isso para Pilatos e para Caifás. Diz isso que não podia ter acontecido na Bíblia. Religião e política não se misturam. Diz isso para a Bíblia. Diz isso para a Bíblia. Entendimento chulo, né? Sinal que a pessoa não tem intimidade com Deus. Muito menos intelecto para conversar com Ele. Ok? Porque tem uma coisa, a gente fala assim, muitos virão em meu nome, nós sabemos que são os religiosos. E hoje os religiosos é os que mais mentem.
Porque defendem a religião. Não a Cristo. Não a Deus. Eles defendem aquilo que eles querem, o credo deles. Já perceberam isso? Quando eles estão defendendo o credo deles, são valentes pra caramba. Cristo não sei o quê. Aí você falou, eu sou de outra denominação, não sei o quê. Pronto. E uma das grandes verdades que nós temos que admitir, que Cristo tinha razão. Sempre teve razão. Reino dividido não prospera. Olha a divisão que fizeram da igreja cristã. O que ela prosperou? Nada. Nada. Se criou-se 4.000 nomes de denominações, todas que falam de Cristo, que eu sou Cristo, não é isso? Eu sou de Cristo, então, portanto, eu sou Cristo, não é isso? Para bom entendedor, intelectualmente dizendo. Está claro? Ok? Para você que está me criticando aí, falando das suas verdades, aquele negócio, é para você. As suas verdades. Eu não vou discutir as suas verdades. Não vou. Mas eu estou mostrando o seguinte, o caminho com Deus não requer religião. Por acaso, Cristo criou alguma religião? Seja sincero. Ele não criou religião nenhuma. O cristianismo só veio tomar forma no século III. Século III. Constantino fugiu da escola. Lembra? E como foi tudo criado? O cara foi papa e continuou sendo pagão até o dia da morte. Olha que interessante. Porque até então, era conhecido os que seguiam Cristo como o povo do caminho. Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade, e aqueles que me seguem dessa forma. Então era conhecido como o povo do caminho. O cristianismo só surgiu lá no século III. Não se esqueça que nós colocamos como era comum o marco zero da era cristã. Então ali, nós estamos falando 300 anos depois de Cristo. Ok? 300 anos depois de Cristo. Tá bom, entendedor? Pinga a letra aí. Tá bom? Então, os cristãos verdadeiros não vão ficar, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Não! Porque não precisam disso. O cristão verdadeiro sabe onde está Cristo. Não precisa ficar anunciando. Ele vem, ele está chegando, é agora. Ele mesmo está falando, ele está chegando. Está escrito aí, ó. E outra, quem está dizendo aqui é o próprio Senhor. Não sou eu. Não sou eu. É o próprio Senhor que está escrito aí. Estão dizendo que eu estou chegando. Mentira. Esse é religioso. Esse é religioso. Aí o resto vocês leem aí com calma. Vocês vão ver que tudo que está aqui, observando essa forma de analogia, sai do campo religioso. Vocês vão ver que nós seremos enganados pelos ministros, os sacerdotes de hoje em dia. Olha o que aconteceu com o papado. Não é isso o que está escrito aqui no capítulo 24? O princípio das dores? O que está acontecendo com isso? A ostentação da fé. Estão deixando a fé de lado para assumir as suas verdades como decepção. Tem alguns heróis que estão tirando a própria vida se achando que são Deus.
Só que a Bíblia condena. A palavra de Deus condena os suicidas. Aí, não adianta querer mudar a palavra de Deus. Ok? Lembra que eu falei, logo no começo, sobre os cultos de libertação, que negócio todo? Precisei lembrar. Lembra? Se você pega tudo isso aqui, aqui, as pragas vocês já entenderam. Nós estamos vivendo elas. Ok? Só que em outros elementos. O princípio das dores está mais do que claro no nosso tempo. É só conjugar. Ok? Quando a gente fala de tomar cuidado com esses sacerdotes que ficam aí nas lives, fazendo aí os seus programas de internet, e tem um povo que segue aí 40 mil, 50 mil seguidores, 100 mil, do que... Dá um tempinho para você pensar que hoje os pastores, aí os ministros, digamos assim, não vou só jogar em pastores não vou jogar a responsabilidade só para vocês não, porque tem muito pastor bom no meio do caminho, tem muito pastor bom no caminho, mas eu vou jogar no geral, apóstolos aí, evangelistas e tudo mais, vamos falar de uma forma geral, vai? Os ministros hoje em dia, a maioria fica lá, é culto da libertação, é isso? O culto da cura hoje, é o culto do negócio, você vai ser empresário, é o culto para tudo aí. Sabe o que eles são? Coach anestesistas. Já perceberam isso? Mas por que isso, pastor? Porque eles vão te anestesiar de tal forma. Porque você não sinta o que eles mais desejam. É que você continue nas pragas. É a única forma que eles têm de lucrar. É você permanecendo na praga. Já percebeu? Ah, porque não deu certo o meu casamento, porque isso, porque aquilo. Você corre praga onde? Aí chega o cidadão lá, a caráter, terninho, arrumadinho, gravatinha, aquele negócio. Ó, tem que ajudar contribuindo aqui com o dízimo, oferta, faz um pacto com Deus, né? Aí, tomaram meu nome, dizendo que sou eu. Olha lá, capítulo 24. Dizendo que sou eu, mas não sou. Está alertando. Pastor, hoje em dia quer que você vive na praga. Oh, não, então tem o culto de libertação. Oh, para aí. Se eu sirvo a Deus, eu preciso de ser liberto ainda? Se a palavra dele me diz que nem um fio do cabelo pode ser tocado sem autorização dele, que justificativa é essa? Que eu tenho pouca fé e por isso que não deu certo. Pô, inventa outra desculpa, cara. Inventa outra desculpa. Aí fica esse negócio, não, que eu quero que você tenha problema de pele, tenha problema de doença, tenha problema disso. Já percebeu que os caras adoram isso? Faz as pregações dele. Ei, você que está doente, Deus vai te dar uma cura hoje. Aquele negócio. Ô cidadão, está falando com quem? Por isso que a gente fala, hoje em dia as pessoas anestesiam, vão anestesiar as pessoas pela forma emocional. E Cristo nos ensina, junto com Moisés, a usar o intelecto. Não cair nesses engodos. São faraós te levando para a praga. Você é de Cristo, de verdade? Você está curado. Você já está liberto. Você é próspero. Ei, vai ler o livro de Provérbios. Adquiriu sabedoria, discernimento, a prosperidade. Está escrito no livro de Provérbios. Precisa dizer mais?
Sai do teu lugar comum de conforto, de você ouvir essas historinhas, de que você precisa ser liberto, que você precisa fazer isso, que você precisa ser aquilo. Se você já é um adorador de Deus, aprende a servir, aprende a ter relacionamento com Deus, aprende a entender a vontade dele, não as suas. As suas não levam a gente para lugar nenhum. Porque se a vontade das pessoas nesse mundo valesse alguma coisa, nós não estaríamos vivendo o caos que o mundo está vivendo hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de teu Filho, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu desejo, Senhor, de transparecer cada vez mais o quão é importante o nosso relacionamento contigo, Senhor. Venha agora sobre a vida de todas essas pessoas, Senhor, e coloque no coração delas, Senhor, o teu ensinamento e a tua paz, Senhor. Que façam, Senhor, as tuas vontades sobre a vida de cada um, Senhor, deles, meu Pai, e revela ao Senhor a tua presença neste exato momento, que estejam assistindo, de todos nós que estamos aqui presentes, Senhor, porque nós aqui sentimos, tanto que hoje, Pai, me perdoe, não consegui colocar o paletó de tão quente que está aqui hoje, Pai. Que venha a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós. Amém, amém e amém. Shabbat shalom a todos vocês, uma abençoada semana. Que o Senhor provenha tudo o que vocês necessitam, mas não se esqueçam de prover o relacionamento com Deus. Amém.